através de Jesus, mostra Cristo para nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Você pode se sentar. Boa noite. É um prazer estar com você nessa noite. E mais um domingo em que nós nos reunimos aqui para ouvir, para adorar o Senhor e para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Nós estamos prontos para louvá-lo todo o tempo. Nós queremos louvar o amor de Jesus em todo o tempo, porque todo o tempo Ele é bom. Se todo o tempo Deus é bom, então em todo o tempo nós queremos louvá-lo. Em todo o tempo nós queremos adorá-lo. Em todo o tempo nós queremos engrandecê-lo. Não há outra razão para que nós nos reunamos como uma igreja, no nome de Cristo Jesus, que não seja para exaltar Jesus, que não seja para colocar Jesus no alto, no luzeiro mais alto que a gente possa colocar, para que Ele possa brilhar mais do que tudo. E aqueles que estão cegos, aqueles que estão na escuridão, aqueles que moram nas trevas possam ver a brilhante luz nascendo nos corações deles. Essa luz é Jesus. E nós estamos aqui para louvá-lo. Nós estamos aqui para apresentá-lo a você. Nós estamos aqui para fazer com que Ele seja tudo para você. Nós existimos para que você encontre tudo o que sua alma tem procurado por aí. Jesus Cristo. E nós vamos continuar a falar sobre Jesus nessa noite. Mas antes, eu quero falar que hoje vai ter o nosso culto infantil. Então você que está com a sua criança aí, o seu bebezinho, você pode deixar ele sob os cuidados das tias Caróis. A tia Carol Silveira, a tia Carol de Neles. E elas vão aplicar o evangelho para as crianças, então você pode levá-los ali. Nós hoje saímos de um evento, hoje nós tivemos um evento com jovens e adolescentes e foi uma bênção, um shift. E a gente fala muito sobre investir na próxima geração. A gente fica criticando demais essa geração, né, porque vive um TikTok, vive isso, naquilo e tal. Mas a verdade é que a gente esquece que eles são o futuro. E a gente investe tanto, a gente investe nada neles, mas investe muito em falar mal deles, né? Então a gente aqui quer pregar o evangelho para as crianças também. Então, se você tiver aí e quiser levá-los ali, fique à vontade. É um prazer, queridos, estar com você mais uma vez aqui nessa noite. Vamos continuar falando sobre o coração de Jesus. Nós estamos numa série chamada Manso e Humilde. E nós estamos falando sobre o coração de Cristo, sobre quem Ele é de fato, o que está mais profundamente no seu coração, o que move os anseios de Jesus. E tem sido uma bênção a gente a cada dia perceber mais de Cristo Jesus. E para hoje, nosso tema é o perfeito intercessor e hoje nós vamos ler mais uma vez a carta aos Hebreus. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 25, do versículo 23 ao versículo 25. A carta aos Hebreus tem sido bastante visitada aqui nessa série de sermões. E a carta aos Hebreus é linda demais. E hoje, mais uma vez, a gente vai se deleitar. Hebreus capítulo 7. A partir do versículo 23 diz assim: e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mais uma vez o versículo 25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Como eu disse, queridos, a cada domingo nós estamos olhando para cada aspecto desse precioso diamante que é o coração de Jesus. Isso a gente faz para que de alguma forma a gente seja capturado pelas afeições e o caráter perfeito de Jesus. E hoje nós veremos como Jesus é o nosso perfeito e único intercessor. E para isso, a gente vai mais uma vez essa carta que a gente está vendo. E o texto de Hebreus nos mostra a superioridade de Cristo sobre tudo, especialmente sobre os modelos da antiga aliança, o sacerdócio da antiga aliança, as figuras da antiga aliança, as pessoas da antiga aliança. Jesus está mostrando o autor de Hebreus está mostrando cada vez mais a superioridade de Jesus nesses aspectos. E ele dizendo que tudo que está na antiga aliança é apenas uma sombra para apontar para Jesus. Especialmente no capítulo 7 que nós estamos vendo, o autor continua sua argumentação, dizendo que Jesus é um sumo sacerdote superior. Ele não está conectado a linhagens familiares, ele não está conectado a algum tipo de raça ou etnia, mas ele está conectado com a realidade de Deus. Então, o autor usa algumas referências que são conhecidas pelos hebreus como Melquisedeque, que é um personagem muito peculiar do Antigo Testamento, e ele vai usando outros. Então, ele passa a contrastar Jesus com a ordem sacerdotal da Antiga Aliança, que vinha da tribo de Levi e que era representada por Arão, irmão de Moisés. Então, a gente chega no texto que a gente acabou de ler. No versículo 23 está escrito que aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, quais que foram feitos? Todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Todos aqueles que Deus separou para serem sacerdotes. Eles foram feitos em grande número porque o versículo 23 diz que pela morte eles foram impedidos de continuar. Todos eles estavam morrendo. E era inevitável existir muitos sacerdotes da linhagem de Arão, porque todos eles iam naturalmente, como todo ser humano, como todos nós que estamos aqui, morrer. E isso impedia deles continuarem no cargo. Então o cargo continuava, a pessoa não. Mas ao contrário desses sacerdotes, o versículo 24 acaba nos mostrando Jesus e nos diz que porque Jesus permanece eternamente, ele tem um sacerdócio perpétuo. Ele tem um sacerdócio inviolável, diferente de todos os seus antepassados. É imutável o sacerdócio de Jesus. Embora Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós já falamos sobre Jesus ser o nosso sumo sacerdote aqui na nossa série. Mas embora Jesus ser o nosso sumo sacerdote e ele ter morrido na cruz, o seu sacerdócio não cessa. Porque ele não foi passado adiante. Por quê? Porque a sepultura não pôde conter Jesus. A sepultura não pode segurar, a morte não pode sustentar um homem que não tem pecado. Afinal, o salário do pecado que é a morte. Então a morte não pode segurar alguém que não tem pecado. Então Jesus ressuscita ao terceiro dia e ele permanece eternamente. Isso faz com que ninguém possa substituir Jesus. Isso faz com que ninguém possa entrar no lugar de Jesus. Afinal, ele vive para sempre. Definitivamente ele vive para sempre. E qual é a consequência, então, disso que Jesus está fazendo no versículo, disso que o autor de Hebreus está mostrando para a gente no versículo 23 e no versículo 25? O versículo 25 nos responde qual é a consequência. Por causa disso, então, portanto, se você olhar na sua Bíblia, o versículo 25, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. A consequência de Jesus ser o nosso sumo sacerdote é que ele é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus, por meio dele. E a expressão perfeitamente, ou completamente na sua versão, ou totalmente na sua versão, é uma palavra que mostra pra gente abrangência, mostra pra gente completude, totalidade, uma coisa que foi feita de forma completa e final, definitivamente. Ou seja, o sacerdócio de Cristo dura para sempre, 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 e não há limitações entre a mediação que ele faz entre nós e Deus, nenhuma limitação, porque é completo.
O seu ministério sacerdotal traz salvação completa e final. Ele não só nos oferece uma libertação temporária do pecado, mas Ele aperfeiçoa a gente. Ele aperfeiçoa aqueles que se achegam a Deus por meio dele. A capacidade, a disposição do coração de Jesus já foi falado por nós aqui nessa carta. Nós já falamos sobre a ternura de Jesus. Nós já falamos que Ele pode se compadecer. Mas hoje nós vamos ver o quanto Ele pode salvar. O quanto Ele pode interceder pelo seu povo. E a salvação aqui nesse texto é amorosamente pessoal. E ele se amplia muito mais pelo fato de que esse poder de salvar é, como o texto está dizendo, para todos os tempos, por toda a eternidade, para sempre, sempre. Queridos, Cristo não apenas nos ajuda, Cristo não nos dá uma mãozinha, Cristo veio para salvar. Ele salva. Isso pode até parecer muito claro, você pode dizer, é verdade, glória a Deus. Ele salva. Mas muitas vezes nós encontramos lá no fundo do nosso coração impulsos, lá no fundo, que tentam fortalecer, sabe? Dar uma mãozinha para Jesus. Ajudar o trabalho de Jesus através dos nossos próprios esforços, através das nossas próprias obras, através daquilo que a gente pode fazer, sabe? Mas o texto está dizendo que a salvação de Jesus é perfeita e completa. O texto está dizendo que Jesus salva perfeitamente. A sua defesa e a sua intercessão são perfeitas e completas. Isso é muito importante para nós, no nosso contexto, porque nós, humanos caídos que somos, depois da queda, nós somos autodefensores naturais. Nós sempre estamos perto da autodefesa. Nós não precisamos ensinar as nossas crianças a inventar desculpa quando elas são pegas fazendo uma coisa errada. Você não precisa ensinar a criança isso, ela vai saber. Mas você também não vai precisar ensinar a sua criança que quando ela estiver em perigo, ela vai chamar você. Ela vai chamar mamãe, papai, você não precisa ensinar isso para ela. Da mesma forma que nós tendemos a desculpar a nós mesmos, inventar desculpas, nós também tendemos a gritar socorro quando tudo está dando errado, porque nós sabemos que tem circunstâncias que nós não conseguimos mudar. Ou então a gente tenta interceder por nós, ou nós ficamos procurando intercessores por aí. Mas sabe qual é o problema disso tudo? Nós nos colocarmos como os nossos próprios intercessores ou procurarmos qualquer outro intercessor, o problema é que todos nós iremos morrer como todos os sacerdotes. Outros seres humanos irão morrer. E todas as coisas que você pode procurar para colocar entre você e a sua satisfação vão morrer junto com você. Todas essas coisas. Mas é importante notar que no texto, ele está mostrando que nós não poderíamos esperar nos aproximar de um Deus eterno por meio de alguma coisa morta. Ou algo que vai morrer. No texto está dizendo que em Jesus nós temos um sacerdote que nos proporciona uma salvação perpétua e completa, porque a morte não pôde vencê-lo. Não pôde. Ele é perfeito para sempre. Perfeito nas suas qualidades, nas suas características. Este é Cristo. Perfeito. Perfeito em seu sacerdócio, perfeitamente qualificado e eficaz, por meio do qual ele ofereceu uma vez por todas. Todos os sacerdotes tinham que ir lá todo ano, dia após dia, levar um animal, colocar ele diante lá do Santo dos Santos e Deus receber a oferta do pecado do povo. E eles tinham que fazer isso todas as vezes, mas agora nós temos um sumo sacerdote que entrou de uma só vez no santuário dos céus, para que a gente possa então receber o que Ele tem para dar de graça. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apenas apontavam para Jesus, porque eles não podiam aperfeiçoar ninguém. Mas eu quero que a gente se aprofunde mais na potência da salvação de Jesus. O texto diz que Jesus vive para sempre para interceder. O sacerdote era aquele que se colocava diante de Deus pelo povo, como a gente já viu.
Mas eles iriam morrer, como a gente também já viu. E a função do nosso sumo sacerdote Jesus é também estar pela nossa causa, mas de forma eficaz, porque ele tem uma vida infinita. Ele é eterno. Isso então nos leva a ver, queridos, o que Jesus está fazendo agora. Agora. Nós falamos muito sobre o que Jesus fez no passado. Nós temos muitas canções sobre a obra da cruz, e glória a Deus, mas isso precisa estar perfeitamente conectado com o que ele faz no presente. E o texto está dizendo que no presente ele está intercedendo pelo seu povo. Ele está intercedendo por nós. Intercessão é o que Cristo faz no presente. O coração de Cristo é uma realidade, então, que flui através do tempo. Afinal, de eternidade a eternidade, e Ele é Deus. É um prisma que está brilhando de eternidade a eternidade, o coração de Jesus. Não é simplesmente que Jesus foi muito amoroso quando Ele esteve aqui e então Ele foi até a cruz. Não. O seu amor permanece e continua para sempre e se manifesta na sua intercessão por nós. Não é que a obra da cruz foi incompleta. Não tem nada a ver com isso. Mas que a intercessão de Jesus é a aplicação do que Ele fez na cruz. A justificação que Ele nos deu na cruz e a intercessão que Ele faz por nós hoje precisam estar perfeitamente conectadas. O Novo Testamento entende isso. Paulo escreve isso aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33 e 34. Ele une as duas coisas e diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, vejam, e também intercede por nós. A sua intercessão hoje, queridos, reflete o seu coração, o mesmo coração que fez Ele se entregar a sua vida por completo ao seu povo, o mesmo coração. Esse é o coração que agora se manifesta em constante oração e súplica, lembrando e prevalecendo sobre o Pai para sempre, para o Pai sempre nos acolher. E que maravilha! O Pai sempre nos acolhe em Cristo Jesus. Sempre, sempre, sempre. Mas como que isso funciona? O que Cristo apresenta ao Pai? O que Cristo está apresentando ao Pai quando nós estamos sofrendo? O que Cristo apresenta ao Pai quando nós estamos lutando contra o pecado? O que Cristo apresenta ao Pai quando nós estamos sozinhos? Que tipo de intercessão é essa? O que Ele está apresentando ao Pai? Um ofício? Ele está apresentando algum tipo de papel? Queridos, o que Jesus apresenta ao Pai são as marcas do seu sacrifício. Glória a Deus. João, quando está tendo uma visão do trono celestial do Apocalipse, ele diz que ele vê um cordeiro, no capítulo 4, capítulo 5 também, ele vê um cordeiro como havendo sido morto. E esse cordeiro é Jesus, para quem não sabe. Como havendo sido morto. Afinal, ele está vendo alguém que tem marcas de um sacrifício eterno. Jesus apresenta suas feridas ao Pai todas as vezes que nós nos achegamos a Ele. Glória a Deus. Todas as vezes. Na cruz, Jesus se entrega por completo ao Pai, demonstrando a perfeição absoluta da santidade de Deus, mas a escuridão horripilante, absoluta dos nossos pecados também. E não havia ninguém, um ser humano qualquer, um anjo do céu que poderia interceder por Jesus no momento da cruz. Que ironia! Em seus últimos momentos, ele está no jardim intercedendo por si mesmo. E os seus melhores amigos não conseguem interceder com ele. Os seus melhores amigos o abandonam naquele momento e é capaz de ele chegar e dizer: vocês não conseguem velar comigo por pelo menos 1 hora? Sozinho. Não havia ninguém que poderia interceder por Jesus na cruz quando Ele está tomando sobre si os nossos pecados. E assim que o pecado foi colocado sobre Jesus, Ele foi punido pela santa e justa ira de Deus. Porque o pecado precisa ser punido.
Então, pelas suas feridas nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós fomos sarados e fomos curados, e então recebemos a paz profunda e a intercessão infinita de Jesus. Ele ressuscita e ele ascende aos céus, e agora ele está diante de Deus com as suas feridas, mostrando. Quando nós pecamos, ele aponta as suas feridas. Quando nós sofremos, ele aponta as suas feridas. Porque se Deus olhar para nós e ver a gente, não tem nada de bom em nós. Não pense que Deus nos ama porque existe uma coisa muito bondosa dentro da gente. Não há nada. Deus direciona o seu amor a nós porque existe alguém à direita dele, mostrando as feridas profundas, as chagas, pelo seu povo, e os nossos nomes estão escritos lá. Glória a Deus. É uma história famosa para nós cristãos do Antigo Testamento, que é a história de Jacó e Esaú. Não é só famosa para a gente cristão, é famosa para muita gente. Jacó e Esaú já virou tema de música, já virou tema de livro, já virou tema de filme. E para quem não sabe, não conhece a história, Jacó, ele é o enganador da família. E Esaú é o filho preferido de Isaac. E em um determinado momento a mãe, e que família maravilhosa, sabe? A família dos patriarcas é uma família maravilhosa. Né? Um enganador, um pai que prefere filho, enfim, mas isso é tema para outra pregação. E em determinado momento a mãe chega para Jacó e fala assim, olha, porque a mãe preferia Jacó e o pai preferia Esaú. Então a mãe chega para Jacó e diz assim, olha, pede a bênção que é do seu irmão. Mas como que eu vou fazer isso, mãe? Eu vou dar um jeitinho aqui. Seu irmão foi caçar e você vai pegar, e eu vou colocar a roupa dele em você. Eu vou preparar um guisado que o seu pai gosta muito, que o seu irmão sabe fazer, e você leva para ele. E seu pai é cego, ele não vai saber quem é, mas ele vai passar a mão em você. E Esaú era muito peludo, então a mãe dos dois coloca muito pelo em Jacó, para quando o pai passar a mão perceber que é Esaú e não Jacó. Então ela disfarça Jacó inteirinho e bota o cheiro de Esaú em Jacó e bota o guisado. E então ele chega lá no quarto, o pai não consegue ver nada, ele chega lá e, olha aqui, pai, preparei um guisado para você. Preparei uma comida para você, um churrasquinho para você. E o Isaac chama, senta aqui do meu lado, meu filho. E Jacó senta do lado dele. E Isaac achando que é Esaú. Então Isaac passa a mão nos braços de Jacó e percebe que tem muito pelo, porque havia uma pele de animal colada ali, sei lá, o que ela pensou. Que mulher, quando quer fazer, pensa em tudo. E o cheiro também estava ali de Esaú. O cheiro também estava. Então, Isaac diz assim, olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro, a pele, é do meu filho Esaú. E então Jacó abençoa Esaú. Que triste, né? Que coisa muito... Que engano que aqueles filhos fizeram com seu pai. Mas essa história é só uma história que está apontando para uma coisa muito maior, querido. Uma história que está apontando para uma coisa maior e ao contrário do que tudo que aconteceu. Nós não temos justiça nenhuma para chegar diante de Deus. Nós somos Jacó. Nós somos enganadores, nós somos pecadores, nós somos pessoas cheias de pecado. E se nós chegássemos um pouquinho perto de Deus, sabe o que aconteceria? Nós seríamos fulminados. Porque Deus é um Deus santo, Ele não pode suportar o pecado, Ele não pode ver o pecado. Exceto se alguém colocar o seu cheiro em nós. Aleluia. Exceto se alguém colocar a sua justiça em nós. Exceto se alguém se colocar ao nosso favor. E sabe o que aconteceu? Sabe qual é a maravilha do Evangelho? Que Jesus fez isso. A maravilha do Evangelho é que Jesus então nos vestiu com seu sangue. E hoje nós chegamos diante de Deus, o Pai. O Pai passa a mão na gente, olha pra gente, sente nosso cheiro e diz, a voz é do João Marcos, mas a justiça é de Jesus, o meu filho amado. Glória a Deus. Aleluia. É isso que acontece na sua intercessão. Então o que significa isso? A intercessão de Jesus, Ele está à direita de Deus sempre.
significa que o Filho de Deus nunca, jamais cessará de interceder por nós, porque o texto está dizendo sempre. O texto não está dizendo algumas vezes. O texto não está dizendo só alguns detalhes. O texto não está dizendo alguns dias da sua vida. O texto não está dizendo se você fizer tal coisa. O texto não está dizendo se você mudar tal coisa. O texto não está dizendo se você oferecer um grande dinheiro de dízimo. O texto está dizendo sempre Ele está intercedendo pelo seu povo. O Filho nunca cessa de trazer a sua vida expiatória, a sua morte, a sua ressurreição diante do Pai, momento a momento, minuto a minuto. Então Cristo faz com que os olhos do Pai vejam a sua justiça, a justiça dele, para que os olhos do Pai possam esconder dos nossos pecados. E isso abre um caminho de acesso ao Pai. Você consegue ver a profundidade do que realmente significa essas coisas? Nós somos extremamente falhos. E nós vamos continuar a falhar aqui na terra. Mas veja, a glória do Evangelho é que Cristo também continua perfeitamente a interceder por nós. Se nós continuamos, Ele continua. Se nós falhamos, Ele continua a não falhar. Ele permanece lá. Ele nunca falha. Ele não faz a metade e espera que a gente faça o resto. Ele não faz isso. Ele nos sustenta por todo o caminho com a sua mão fiel, até os nossos cabelos ficarem grisalhos e os nossos pés não tiverem mais força para caminhar. Até que quando os nossos dias forem contados por sobre a terra, em um piscar de olhos, podermos nós mesmos, sem feridas, que engraçado, nós não vamos ter feridas no céu. E no piscar de olhos, nós mesmos tocar as feridas dele, que sempre importaram, as feridas que nos defenderam por toda a nossa vida. Nós estaremos diante dele, diante das feridas que nos defenderam diante do trono de Deus dos céus. Pense nessa realidade. Se você está em Cristo, Jesus está orando por você agora. Agora. O que você tem? Quais são os seus medos? Quais são os seus anseios? É o sofrimento que tem tomado conta da sua alma? É o pecado que tem te atormentado, que você precisa e quer mudar? Ouça, querido, em Jesus há perfeita intercessão e Ele está orando agora pelos seus. E quão consolador é isso, quão amável isso. Jesus está orando por nós, mesmo quando nossas vidas de oração são tão rasas. Nossas vidas de oração são tão pequenas, tão medíocres às vezes, mas veja, Ele nunca falha de orar por nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós fizéssemos silêncio agora, como nós estamos fazendo, e nós pudéssemos ouvir uma voz, agora, uma voz trêmula, incessante, e nós soubéssemos que essa voz é a voz de Jesus, o Criador, o Rei do Universo, se nós pudéssemos fazer um silêncio e ouvíssemos que Ele está orando por você, Ele agora, se você ouvisse o seu nome na boca dele, ao lado, o que você sentiria? Eu acredito que nada nesse mundo vai nos acalmar tão profundamente quanto isso, não é, querido? Ouvir o nosso nome na boca de Jesus, não é? Então, Ele não está ali na sala ao lado, Ele está aqui. Ele está aqui agora. E Ele está levando toda a nossa adoração, toda a nossa contrição, toda a nossa entrega ao trono celestial do Pai. Esse é Jesus. Esse é o coração de Cristo. A intercessão dele flui desse lindo coração, desse coração manso e humilde,
que nós temos procurado ver a cada domingo. E queridos, como a gente corre o risco de esquecer o quão central Jesus é. Nós temos um costume muito ruim como igreja. Nós colocamos qualquer coisa no centro da igreja, menos Jesus. Coisas até boas, mas nunca Jesus. Como que nós corremos o risco de perder Jesus de centro, sabe? Como que a gente pode perder a realidade de que nós podemos nos achegar a Jesus hoje? O texto está dizendo que por meio dele nos achegamos a Deus. Então, se achegando a Cristo, nós nos achegamos ao Deus vivo. Então, receberemos essa intercessão que nós estamos falando aqui. Não há nenhuma outra maneira de se achegar a Deus. Nenhuma outra maneira. Não é viver uma vida religiosa muito boa, muito menos viver uma vida de liberdade como você pensa que deve viver. Não há nenhuma outra maneira de chegar a Deus senão por Jesus. Ele é o caminho. Não é vestindo vestes que as pessoas mandam você vestir. Olha, não veste isso aqui, bota uma roupa, faz isso, tal. Tem que fazer isso aqui, não pode ou não pode. A vida com Cristo não é pode ou não pode. A salvação não tem a ver com pode ou não pode. A salvação tem a ver de uma entrega perfeita, de uma renúncia de si mesmo ao senhorio de Jesus e estar nesse caminho que é Cristo Jesus. Porque a salvação é inseparável de Jesus. Só dá para se achegar a Deus por meio de Jesus. Não é por meio do seu envelope, não é por meio do seu terno e gravata, não é por meio do seu cargo eclesiástico, não é porque você sabe falar bem, como eu estou falando aqui na frente de vocês, ou qualquer coisa, não é por quanto você trabalha, não é por quanto você é um bom pai, um bom marido, um bom filho, eu não sei o que você acha que tem de bom em você, mas não é por nada que tem de bom em você. Só dá para se achegar a Deus por meio de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Mas se é isso, se só dá para se achegar por meio de Jesus, e Jesus oferece graça, então por que você não se achega a Jesus? Se não depende de você, se não é pelo seu desempenho, se não é pelo seu esforço moral, pela experiência que você teve há 20 anos atrás, se não é pelo seu passado, seu presente, ou o que quer que seja, e é por Jesus, então é muito fácil. É só você chegar a Ele. Se há salvação em Jesus, então, queridos, há salvação nessa noite. A salvação aqui. Então, coração aflito nessa noite, ouça o Espírito dizendo para você se achegar a Jesus independentemente do que você tem. Sabe qual é o requisito mínimo para se achegar a Jesus? Se achegar a Jesus. Vir até Ele. Venha até Ele. E então você vai ver Ele aperfeiçoando você, arrancando seus pecados, porque eu não acredito num amor que não seja transformador. Se é amor, precisa tirar o que é de ruim em mim. E esse é o amor de Jesus. Nessa noite, contemple no seu medo e na sua angústia o Salvador dos homens, o único mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Esse Deus em Jesus é um Deus de relacionamentos, que falou, que agiu para trazer e promover e se achegar a nós e achegar os nossos relacionamentos a Ele. No texto que nós lemos em Hebreus, nos 3 versículos que nós lemos, Deus nos deu palavras poderosas com o fim de relacionamento. Esse discurso do capítulo 7 inteiro aqui de Hebreus todo, detalhando cada parte do sacrifício, que às vezes é até difícil da gente entender, e mostrando a superioridade de Jesus diante de todos os outros sacerdotes, não é um tratado teórico do autor de Hebreus apenas. Ele só está querendo mostrar que nós podemos nos relacionar com Jesus, que nós podemos nos achegar a Jesus. Deus expressa em Jesus o compromisso de atender às nossas necessidades mais profundas. Não é o carro. Não é o seu sonho que você está tanto imaginando. A sua necessidade mais profunda, queridos, é de perdão, de santidade, de libertação futura. Essa é a sua necessidade. E Deus expressa isso em Jesus, fazendo com que Jesus seja o Salvador, capaz e perfeito de salvar completamente aqueles que se achegam ao Pai. E mais do que isso, Ele é capaz de permanecer firme diante de Deus por nós. Que consolo! Veja, querido, veja hoje no seu medo, na sua angústia, veja hoje coração que tem sofrido.
Veja você, pecador, nessa noite, a maravilha de que enquanto Jesus estiver nos céus, enquanto Jesus morar lá, o seu povo vai estar seguro nele. Mas vai existir alguma possibilidade de Jesus sair dos céus, sendo que ele contém os céus dos céus? Os céus são dele. Enquanto ele estiver lá, seguro ali eu também estarei. Então olhe para a sua vida agora. Pense sobre ela, reflita um pouco. O que você pensa que seria a atitude de Jesus em relação a essa parte escura da sua vida que só você conhece, mas ninguém? O que você pensa que Jesus vê? Qual você acha que seria a sua atitude? Sabe, a dependência de uma coisa que você quer muito deixar, mas não consegue. Essa ira que ninguém consegue ver que está aí dentro, que às vezes explode nas pessoas. A sua desorganização financeira, não sei, qualquer coisa. As suas tentativas de agradar as pessoas, dizendo que é simplesmente, sabe, gentileza, mas no fundo você e Deus sabem que é simplesmente que você deseja aprovação. Essa sexualidade distorcida ou qualquer outra coisa que esteja aí dentro de você, que simplesmente você sabe que é escuro. Quem é Jesus para você nesses vazios espirituais da sua vida? O que você pensa que Jesus vê? Porque todos nós tendemos a ter alguma parte da vida onde nós temos dificuldade em acreditar que o perdão de Deus vai chegar. Todos nós temos. Nós acreditamos que somos perdoados. Mas a gente acha que aquela área ali é tão, sabe, feia, sombria, que, sabe, parece que não vai conseguir tratamento ali, sabe? Não tem como recuperar aquela área ali. Nós achamos isso. Mas o texto está dizendo perfeitamente. O texto está dizendo para sempre. Isso quer dizer que o toque perdoador, redentor e restaurador de Deus alcança os lugares mais escuros da nossa alma, os porões da nossa alma, os porões que ficamos mais envergonhados e mais derrotados. O toque dele pode chegar lá. Jesus está constantemente mostrando as marcas do seu sacrifício na presença do Pai. Para aqueles que estão em Cristo, Satanás disse a primeira palavra, mas Jesus tem a última. Ele tem a última e a definitiva, e é exatamente para esses porões que Jesus vai. É exatamente nesses lugares mais escuros que Ele vai. E saiba, querido, é aí que Ele te ama. Ele vai aos lugares mais escuros. Se você está nele, se você está em Cristo, é exatamente nessas fendas profundas que as fendas dele brilham mais alto. Isso. A Bíblia em lugar nenhum ensina que Jesus, depois que nós somos unidos a Jesus, nós vamos ficar de bem com o pecado. Em lugar nenhum. Na verdade é o contrário. É exatamente pelo fato de que a gente está unido a Jesus que o pecado incomoda mais a gente. Se o pecado não te incomoda, então pode ser um sinal que você não está unido a Jesus. Mas quando a gente está unido a Jesus, o pecado nos incomoda muito mais. Mas para quem está em Cristo, os pecados parecem maiores do que antes, quando a gente não era dele. Isso significa que a gente precisa de perdão incessante. Isso significa que a gente precisa de perdão em todo o tempo. E é por isso que Jesus está lá agora, não nos abandonando. É por isso que Jesus não nos abandona, Ele permanece firme. A salvação de Deus para nós não tem a ver com uma fórmula salvadora. A salvação de Deus para nós está em uma pessoa salvadora. E essa pessoa é Jesus. Então quando você pecar, querido, não minimize o seu pecado. Não invente desculpas. Não invente alguma forma de escondê-lo. Não vá para longe, não fuja. Simplesmente leve o seu pecado àquele que já está à direita do Pai, Jesus. Leve o seu pecado àquele que está intercedendo, àquele que advoga pelos seus com base naquilo que Ele fez. Deixe o seu pecado levá-lo até Jesus. Quanto mais longe você for, mais longe da redenção você estará. Deixe com que o seu pecado faça com que você se achegue a Jesus. Sim, queridos, o nosso pecado nos estragou totalmente. Mas a salvação de Jesus nos alcança perfeitamente.
E Ele é maior do que tudo, porque Ele vive para sempre, para interceder por nós.